Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vlog. Eu sei que semana passada eu terminei o vlog de maneira bem abrupta, mas o meu cat bebê, né, meu filho mais novo, ele teve que ser internado. Na quinta-feira ele tava vomitando muito, então a gente levou ele pro hospital veterinário daqui da cidade e acabou que ele teve que ser internado. Ele tá com uma inflamação intestinal, então até saiu os exames na quinta e na sexta ali. No sábado também eu não tinha cabeça pra nada, por isso eu não gravei, não fiz conteúdo, eu realmente larguei mão, assim. Mas no sábado ele já retornou pra casa. Vamos seguir o tratamento em casa. É melhor pra ele, principalmente, né? Questão de ambiente e tudo mais. Acaba que ambientes estranhos, gatos se estressam muito, né? Então não faria bem pra ele, pro tratamento. Ele vai fazer em casa. Vocês vão perceber até que tem uma mudança aí de luz, vai ter uma baguncinha na cama, mas é porque realmente optei por deixar o ambiente mais favorável para que ele se sinta confortável, considerando que realmente é um momento que ele tá em recuperação. Eu vou retornar aí à escrita essa semana. Nós temos aí 4 capítulos para concluir o bloco. E eu espero muito terminar esse bloco essa semana. Porque daí vão restar apenas 2 blocos pra gente acabar o projeto F. E eu realmente estou ansiosa por isso. Então, cafezinho na mão e bora lá. Gente, eu terminei aí o capítulo 34. Foram 1070 palavras. E, gente, eu fiz uma mudança nesse capítulo que muda muita coisa no livro. Mas muita coisa mesmo. Eu achei que ficou legal? Achei. Acho que fica legal. Acho que cria um suspense, uma reviravolta, um putz, meu Deus. Só que eu acho que eu criei um problema pra minha cabeça. Eu acho. Mas tudo bem, né? Vamos ver como é que vai dar. Se por acaso eu ver que vai ser muito complicado explicar isso depois, será que vai dar certo? Não vai combinar com os capítulos que eu já tenho preparado até o final? Aí eu vejo se eu vou mudar. Eu acho que essa proposta que eu fiz agora é melhor. Funciona melhor. Fica muito mais interessante. Mas vamos ver se vai ser isso mesmo, né? Vamos ver se eu vou manter. Mas é isso, capítulo 34 está feito. Faltam 3 capítulos pra gente concluir mais um bloco. Então até amanhã. Hoje é dia 5 de maio. Estamos indo aí para o capítulo 35. Estou muito empolgada, gente, com esse capítulo. Não tem nada demais com ele. Realmente é só aquela empolgação de mais um capítulo que eu vou tirar da frente. Tirar talvez não, tirar talvez seja um termo meio pesado, né? Porque parece que eu quero me livrar logo dele, não. Mas é um capítulo aí que eu vou avançar na história. Ontem eu estava analisando a minha planilha de escrita, né? Então, é onde eu controlo a quantidade de palavras que eu escrevo por dia, enfim, qual é o tamanho previsto para o livro dentro daquele dia. Então, o que eu percebi? Que a quantidade de palavras previstas para o livro é bem maior do que a quantidade que ele está nesse momento. E fiquei me perguntando por quê? Por que reduziu a quantidade média de palavras por capítulo? Antes eu escrevi uma quantidade média de 1.333 palavras por capítulo. Então eu utilizei essa quantidade vezes a quantidade de capítulos previstos. Então eu sei mais ou menos quanto que eu teria que ter para cada, né? Quanto que meu livro teria de palavras a partir de cada capítulo. Acontece que reduziu. Então eu não escrevo mais essa média de 1.333. Eu estou escrevendo ali uns 1.100, no máximo 1.100 mesmo. Ficou nisso. Eu fiquei me perguntando, mas por quê? Por que isso está acontecendo? E daí, analisando, eu percebi que do metade do livro adiante, houve uma mudança de ritmo. Inconscientemente, eu notei e ajustei o ritmo da narrativa. Por quê? Senti necessidade
exigia-se um ritmo muito maior, exigia-se uma ação mais frenética de acontecimentos. Então não dava para ser um capítulo muito alongado de descrição, de fala, de coisas assim, porque não ia dar atenção e a velocidade necessária para os fatos que deveriam ocorrer. Isso, isso vai prejudicar a narrativa, vai prejudicar a leitura? Não prejudica. Ela, na verdade, é só uma forma de trabalhar realmente a velocidade, a potência do livro. E é por isso que mudou a quantidade de palavras médias que eu estava escrevendo. O capítulo 35 foram 1080 palavras e foi um capítulo muito espontâneo, eu acho que assim, foi o capítulo mais do nada, mais assim, que veio, sabe, muito. Vou explicar melhor, vou pegar aqui pra vocês, esse é o post-it que eu coloco ali uma anotação do que seria este capítulo, e tá escrito o seguinte: fazer um capítulo do relacionamento da protagonista com o irmão. Só. É um capítulo que precisava ter uma queda de um relacionamento, né? Então eu precisava fazer essa queda, mas eu só tinha isso de informação. Eu não sabia mais nada do que eu ia colocar nele. Não sabia o que ia acontecer, onde ia acontecer, como ia acontecer, não tinha ideia. Então, pra vocês terem uma noção que realmente foi um capítulo muito espontâneo, ele veio muito tranquilo, foi surgindo detalhes, coisas assim que eu vi ao longo de semanas, aí algumas coisas de pessoas, enfim, ao redor que eu vi durante a semana, e eu achei legal de colocar, de pontuar. E então foi uma coisa que foi crescendo assim, de maneira bem espontânea mesmo, o próprio diálogo. E, gente, só lendo mesmo e só sabendo, né, estando na posição que eu estou, pra entender o significado disso. Mas está escrito, fechou, temos aí 2 capítulos para concluir o bloco. Eu estava calculando e, pelo que eu vi, talvez ainda caiba mais um capítulo, porque realmente foram capítulos mais curtos nesse bloco. Então eu acredito que vai dar para colocar mais alguma coisa aí no meio. Talvez até o capítulo que a gente tinha tirado lá no começo da semana. Mas isso eu vou ver realmente depois que eu escrever os 2 que ainda estão pendentes. Aí eu vou analisar novamente. Hoje o livro, atualizando vocês, ele tá com 132 páginas. Isso é 43 mil palavras, mais ou menos, pelo que eu tô vendo aqui. Então é um livro que tá crescendo bem, tá fluindo bem, e eu tô bem empolgada. Mas é isso, até amanhã. Hoje, então, é dia 6 de maio, estamos aí para escrever o capítulo 36. Este é um capítulo, gente, que ele é muito desapegado, mas muito desapegado mesmo, porque assim, todas as vezes, com exceção do bloco 1 e do 2, mas todos os outros blocos, ele foi cogitado ser escrito, tá? Só que, durante as eliminatórias, ele não venceu, acabou saindo aí do planejamento, e hoje, finalmente, ele será escrito. E isso é legal, porque realmente esse capítulo encerra um ciclo do passado da protagonista. Então, como é um livro que tem presente e passado, no passado há vários ciclos, né? Então, eu planejei o livro na parte do passado com ciclos, e esse é um que ele se encerra hoje. Então, eu estou empolgadíssima para escrever ele. Por isso, cafezinho na mão e bora lá! Terminei o capítulo de hoje, foram 1.247 palavras, bem mais do que o que eu tinha previsto e do que eu tenho escrito também.
Talvez porque, como é um capítulo de fechamento de ciclo, naturalmente eu tive que explicar muita coisa, teve que acontecer muita coisa, né? E envolvia também muitos personagens importantes. Então foi mexendo uma peça por vez no xadrez com calma para ter certeza de que ficaria compreensível o todo, né? Hoje, então, é dia 7 de maio, estamos aí indo escrever o capítulo 37. Pessoalmente, gente, esse capítulo, eu acho que ele é bucha. E por que eu digo isso? É a mesma ideia daquele capítulo que eu escrevi essa semana, que tinha uma frase muito genérica, muito superficial. Precisa acontecer isso e isso. Mas assim, não tenha uma explicação de quem vai falar, o que vai acontecer, onde vai acontecer, como vai... Não tem nada. E eu percebo que o quê? Eu tenho uma grande facilidade em definir as cenas principais. Então eu tenho a cena A e a cena B. O que eu faço durante a escaleta, né? Pra eu chegar da cena A pra cena B, eu acabo escrevendo nos post-its os encaixes. E isso vai acontecendo ao longo dos planejamentos de bloco. Então, conforme eu vou vendo a necessidade, eu vou planejando os encaixes ao longo do bloco. E esse é um deles. Então, esses encaixes, eu sempre acho meio problemático, porque eu não sei exatamente o que escrever. E hoje, a sensação que eu tenho de um vazio na cabeça, assim. De, tipo, um esgotamento, sabe? Eu não sei se eu vou conseguir pensar em algo pra produzir algo de fato, entende? Então, gente, realmente é uma sensação que gera um pouco de frustração e medo. Depois de analisar muito, eu optei por retirar esse capítulo de encaixe e coloquei no lugar uma das cenas cruciais do livro. Essa cena, ela segue um capítulo muito longo, então eu dividi em 3 pequenas partes, que vão ser colocadas ao longo do livro. Terminei o capítulo, foram 1.243 palavras. É um capítulo que eu tive que fazer uma pesquisa no começo. Na verdade, havia algo que eu não tinha planejado inicialmente no livro, mas que ao longo da construção se tornou muito presente na estrutura, que é um sentimento, né? Um sentimento da protagonista. E eu, analisando o começo desse capítulo, eu percebi que fazia sentido iniciar contextualizando sobre esse sentimento, né? Trazendo alguma informação sobre esse sentimento. E daí, então, eu fiz essa pesquisa primeiro, comecei e deslanchou, assim. É um capítulo bem intenso, na verdade. É um capítulo bem frenético, assim, bem difícil, angustiante. Então, a nossa protagonista, ela toma uma decisão e ela vai a cabo dessa decisão. Então, é bem complicado, bem complexo esse capítulo de se trabalhar tanto o sentimento quanto o próprio ato em si. Mas foi legal, fluiu super bem. Eu gostei bastante do resultado. Só que realmente não chegou a 30 páginas, conforme eu tinha dito. Então amanhã eu vou escrever mais um capítulo. Hoje é dia 8 de maio, estamos aí para escrever o último capítulo desse bloco 5. Gente, ontem a gente escreveu o capítulo 37. Mas a bem da verdade é que eu, analisando bem, eu acho que ele vai ficar melhor como sendo o último capítulo do bloco. Por isso, o de ontem vai virar o 38 e o de hoje vai virar o 37. Eu gosto de, a cada 30 páginas, fechar com um capítulo de revelação, um capítulo de clímax. Então, para não perder esse hábito, o bloco 5, eu achei melhor fazer essa mudança. Então, sem me alongar muito, porque esse vídeo já está muito grande, cafezinho na mão e bora escrever. Terminei aí o capítulo 37, foram 1.133 palavras. Esse foi um capítulo bem rápido, bem ágil, talvez pela dinâmica da parte investigativa que é desse capítulo.
Eu gostei bastante de escrever, acho que ficou muito bom. É um capítulo de encaixe, então é um capítulo realmente para explicar algumas coisas, mas mais realmente para conectar os pontos principais da narrativa. Fechamos o bloco, então o bloco 5 está concluído, eu vou enviar para minha gente. E próxima semana começa aquele trabalhinho novamente de planejar o próximo bloco, que é o 6. Falta exatamente 2 blocos para concluir o livro e eu estou empolgadíssima. Então, muito obrigada por terem assistido até aqui, espero muito que tenham gostado e até a próxima semana. Tchau, tchau!